Estimado diácono Felipe, queridos filhos e filhas em Cristo, nós estamos neste fim de semana celebrando o mistério da salvação. O que nós celebramos ontem em comunhão com a igreja, a solenidade de todos os santos e santas, está intrinsecamente vinculado ao que nós celebramos hoje. Os irmãos que, depois de passarem pela morte, salvos, ainda não estão totalmente purificados de suas penas temporais, estão a se preparar para entrar definitivamente na contemplação da beatitude eterna nos céus. Nós precisamos entender muito bem isso. Então, de maneira muito breve, o que nós celebramos ontem? Todos os santos e santas. Aliás, é bom abrir um parênteses e dizer que o que nós celebramos anteontem, na verdade nós não celebramos porque não é uma festa cristã, o Halloween, como muitos comemoram. A festa por excelência cristã é a festa dos salvos. Ninguém pode se regozijar por alguém que está condenado ou padece o sofrimento, Por isso nós celebramos todos os santos e santas ontem, a igreja celeste, e hoje celebramos em benefício, em ajuda, em auxílio da igreja padecente. Estas são as liturgias estritamente cristãs. Muito bem. Celebrar todos os santos e santas. Ora, no Antigo Testamento nós vemos escrito: só Deus é santo. E de fato está escrito no Antigo Testamento. Por quê? Porque a partir do pecado original em Adão e Eva, o ser humano entrou numa distância incomensurável de Deus. Deus acima, lá, num lugar de santidade, num lugar de perfeição, e o homem num lugar de perdição. Acontece que depois do Antigo Testamento nós não paramos por aí. Depois do Antigo Testamento vem o Novo Testamento. Então é muito comprometedor nós olharmos para o Antigo Testamento sem olharmos para o Novo Testamento. Esse é o erro gravíssimo dos nossos irmãos protestantes. Ora, na plenitude dos tempos, Deus ele enviou o seu Filho que é eterno com Deus o Pai. Ele toma forma humana. Quando ele vem a este mundo no ventre da Virgem Maria, ele vem em espírito, cumprindo toda a sua missão de redenção. Depois de 40 dias de ressuscitado, ele volta para o lado direito do Pai. E ele volta de um jeito diferente de que ele veio. Veio em espírito puro, o Filho eterno, e voltou um ser humano, Deus. A partir do mistério da ascensão, nós entramos na vida de Deus, porque Jesus, quando volta para o lado do Pai, ele leva a nossa humanidade. Então, a partir do Novo Testamento, nós podemos dizer sim, agora o ser humano pode viver a santidade que vem de Deus o Pai. Ora, quando Jesus ele está passando pelo mistério da paixão, no último suspiro, aquele momento, o seu corpo logo será depositado no sepulcro, mas a alma humana de Jesus, que é o Filho de Deus, desce aos infernos e de lá tira todos aqueles que no Antigo Testamento não puderam por conta própria chegar até o céu. Jesus vai aos infernos e carrega consigo para os céus todos aqueles impossibilitados até então, Até mesmo ele diz, antes de expirar ao bom ladrão: ainda hoje estará nos céus, estará comigo no paraíso. Não é verdade? Ora, ou seja, existem irmãos que estão
adiante de nós, que chegaram já no ponto final. Esses são os santos, não são pessoas que concorrem com Deus. Não, Deus é o único a ser adorado. Pai, Filho e Espírito Santo. Os santos são irmãos que nos precederam e viveram uma vida, um testemunho bonito neste mundo de amor a Deus. Esses são os santos. E nós celebramos ontem a igreja celeste que nos precede. Hoje nós celebramos também aqueles que morreram como os santos, mas que, salvos, ainda não purificaram as penas dos seus pecados. Ora, não há nenhum pecado que não tenha de ser purificada a pena, né? Neste mundo, pelo sofrimento, ou no outro, no purgatório. Então, quando nós rezamos pelos defuntos, é importante entendermos isso. Nós rezamos pelos irmãos que já estão salvos, cujo destino único é o céu, mas que ainda estão purificando suas penas. Nós não rezamos por ninguém que esteja condenado. Por quê? Porque se existir alguém condenado, a oração é vã, a decisão ela é eterna, não muda. Olha o que acontece. No ato da morte, acontece o primeiro juízo, nos diz o catecismo da Igreja Católica, o chamado juízo particular. Quando você morre, imediatamente você se submete à presença de Jesus Cristo, justo juiz. Só há dois caminhos que você, neste mundo, na sua vida, nas suas escolhas, poderá escolher na morte: ou o caminho de salvação ou de condenação. As suas obras, o seu modo de viver é quem vai determinar isso, né? Salvação ou condenação. Aqueles, se houver alguém condenado, nós não o sabemos, o será por toda a eternidade. Nós não rezamos por eles. Por isso que quando nós rezamos pelos defuntos na missa, nós rezamos assim, né? Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Ou seja, que batizados, eles já salvos estão a caminho do céu. É por esses que nós rezamos. E aí você pode me perguntar: mas padre, quando eu rezo por algum ente querido, né, que faleceu, como vou saber se ele está condenado ou está salvo para eu rezar? É verdade, você não precisa saber, que não é da sua conta. Sua obrigação é rezar. Se você ama alguém, de fato, que já partiu, não existe mais nada que você possa fazer para manifestar esse amor, senão confiá-lo à misericórdia de Deus, que é o que a igreja faz em toda a liturgia eucarística. Se a pessoa já está lá no céu, ou está no purgatório, ou infelizmente esteja do outro lado, isso não nos cabe. Nos cabe rezar, é o que nós fazemos, né? Eu já, por exemplo, perdi meu pai, e inclusive já fiz até obra de indulgência plenária, mas ainda assim continuo a rezar por ele, né? O lugar onde se encontra, Deus o sabe, e nós o saberemos uns dos outros no dia do juízo final. Mas hoje é um dia de rezarmos por eles, para que eles possam dar esse passo definitivo de entrar na glória de Deus por toda a eternidade. Nós vemos o fundamento dessa doutrina, minha gente, não é tirado do acaso, não é uma invenção medieval. A igreja sempre creu nisso, e nós vemos isso fundamentado na Escritura. Hoje nós ouvimos o livro de Jó, foi proclamado, e Jó está com uma enfermidade gravíssima, e ele diz assim, né: o meu corpo, que já está quase se tornando pó, né, eu partirei deste lugar, mas o Senhor me dará a graça de vê-lo. Olha só, eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por último se levantará do pó, e depois que tiver
destruído esta minha pele, ou seja, a morte, na minha carne, eu verei a Deus. Olha só, eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Então, de certa forma, Jó traz junto de si a fé na ressurreição final, né? Então, minha gente, essa liturgia de hoje nos leva a contemplar o mistério, né, da escatologia, ou seja, do que é último, dos fins últimos, e nós aplicarmos a nossa vida também, né? Celebrar finados é rememorar pessoas que nós amamos e que já se foram, mas também nós avaliarmos como nós temos nos preparado para isso. Muitas vezes se fala da morte como um tabu, né? Parece que não pode falar de morte. Ora, ninguém vai se isentar desta passagem. Não é o fim, é uma passagem para algo que vai ser eterno. E nós precisamos nos preparar para essa passagem que é definitiva, né? E como nós temos feito isso, né? Nós sabemos que as coisas do mundo acabam por nos distrair, e nós podemos desviar o nosso olhar daquilo que é o nosso destino último, que é, morrendo, passar para a eternidade, né? Quantas coisas às vezes nos tiram a paz, nos tiram o olhar do céu. Hoje é para nós refletirmos isso, né? E uma pergunta, né? Uma pergunta: se o Senhor te chamar hoje, você está pronto? Qual vai ser o seu destino, o seu passaporte, né? Hoje o nosso passaporte é o coração, né? Se hoje o Senhor nos chamar, porque o evangelho que nós ouvimos hoje fala da imprevisibilidade da morte e do juízo também final, né? O Senhor virá como um ladrão. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, ele se prepararia. A mesma coisa a morte em relação a nós. Por isso, amar, perdoar, não colocar a vida nas coisas materiais, não deixar que as preocupações do mundo tire a paz, mas confiar em Deus. Isso é um bom modo de se preparar para o encontro com Deus, né? Dá uma olhadinha quem está do seu lado aí, olha só. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Quem de nós não estará aqui no próximo finados, no ano que vem? Alguém se candidata? Nós não sabemos, né? Aliás, estatisticamente, numa assembleia de 400 e poucas pessoas, é provável pelo menos um de nós não estaremos. Será que não é você? E aí? E se for hoje? E se for ao amanhecer? Como nós estamos? Sabe? E nós não levaremos muitas coisas que às vezes nós cultivamos e nos agarramos, os maus sentimentos, as implicâncias, e perde tempo com coisa que, se morrer, vai ficar aqui, né? Nós temos nos preocupados, nós temos nos centrado naquilo que é essencial na vida, que é amar a Deus e ao próximo. Ora, está no catecismo da Igreja Católica, o passaporte necessário, único, para entrar nos céus é a caridade suprema, o amor. E nós perdemos essa marca por coisas muito, muito fúteis e banais. Os nossos sentimentos, mais uma vez, os acontecimentos da vida. Então hoje reflitamos, minha gente, se nós estamos preparados, se o Senhor olhar para você, sabe quando alguém está olhando para todo mundo assim, de repente fixa o olhar para uma pessoa e diz assim: é você. Como nós estamos diante desse chamado? Nós temos a capacidade de dizer: está tudo pronto, eu estou pronto, Senhor, me leve. Ou tem muita coisa ainda a ser acertada? O importante é não deixar para o amanhã o que pode ser resolvido, o que pode ser amadurecido, edificado no hoje. Nós celebramos o mistério
da igreja padecente nesse domingo, os nossos irmãos que já estão salvos, mas ainda se purificam, que nós também olhemos para nós e percebamos se nós teremos a graça de chegar onde eles estão no nosso hoje, né? Então, celebrar os mortos não é celebrar a morte, é diferente, é celebrar a vida, celebrar a possibilidade do céu. Que esse mistério hoje nos encha de alegria. E se tem alguma coisa que no coração tem impedido de viver o hoje, no hoje, esse céu, entregue para Jesus nesse altar nesta manhã e saia com o coração preparado. Que Deus assim nos ajude. Assim seja. Amém.